Oi, crianças, vamos iniciar a nossa aula de arte, ok? Então, pegue o seu livro de arte, continuando o mesmo assunto. Você está vendo aí seu livro, certo? A xilogravura. A imagem abaixo mostra o que? A xilogravura, uma técnica tipo do cordel, em que se reproduz um desenho. Você está vendo como que está esse desenho? Ele colocou numa madeira, né? Ele pegou, fez vários cortes na madeira e fez o desenho, ok? Aí tem, ó, produção de xilogravura. Aí, ó, nessa técnica, o artista aí grava a imagem em uma placa de madeira e depois a imprime no papel em um processo semelhante a um carimbo. Além da xilogravura, existem outras técnicas de impressão que utilizam também outros materiais como matriz, tais como a pedra, tá? A litogravura e o metal, a calcogravura. Aí você tem aí, ó, quando as letras e imagem invadem as ruas, no meio, as múltiplas possibilidades de manifestação do imaginário popular, encontra-se as diversas produções artísticas, uma incontável forma de expressão que vai desde cantadores de feiras e exímios ceramistas e mestres de foguedos. Suas produções expressam um conjunto de valores enraizado em um modo próprio de ser, de criar e de transformar. A referência para a criação é o que está no entorno e abrange a maioria dos indivíduos, ou seja, aquilo que pertence ou aquilo que é relativo ao povo. Durante ano, as escolas relegaram o ensino das manifestações artísticas populares por serem consideradas arte menor. E ainda hoje existem barreiras impedindo que elas façam parte dos espaços escolares. Essas atitudes denotam uma visão predominante eurocêntrica e que, historicamente, desvalorizam a cultura popular brasileira. Há então uma grande oportunidade de, por meio dos estudos, manifestações da cultura popular, fomentar a valorização da cultura regional em que o aluno está inserido, objetivando que a ampliação de sua visão no mundo e desenvolvimento de sua imaginação e do seu pensamento criador. Aí você tá vendo aqui, ó, uma feira, né? Genuinamente popular. O cordel não tem espaço marcado para acontecer. Sua exposição ocorre geralmente em varais de barbante, em espaço público, como praças e feiras. Além do Nordeste, o cordel hoje está presente em todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde encontramos exposições de cordéis no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas e na Feira de São Cristóvão. Essa aí é um show de forró durante a Feira de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, em 2012. Aí o que você vai fazer, tá bom? Esse daí é um trabalho, você vai ver lá no final da aula, você vai ver, tá? Essa página aí, você vai ver lá no trabalho, tá? Você vai estar valendo o ponto. O que você precisa? Uma bandeja de isopor. Se você não tem, sim, quando a mamãe compra alguma coisa,
vem no isopor, vem queijo, quando compra salame, quando compra presunto, tá? Ou até mesmo a marmita, pega a marmita, corta o pedaço dele, tá? Você vai precisar desse isopor. Depois, o que você vai fazer? Você vai usar tinta guache. Você vai precisar de tinta guache. O rolo de espuma, não precisa ser o rolo de espuma. Não tem a esponja, que a mamãe lava a louça, tá? Você pode usar a espuma. Ou até mesmo você dá um jeitinho aí de pintar, tá? Porque você, o que você vai fazer? Você vai colocar tinta. Mas calma, a gente vai já explicar direitinho. Então, você vai precisar desse rolo. Se não tiver rolo, usa espuma, usa um pincel, pronto, usa o que você tiver em casa. Lápis, tá? O lápis, certo? Um lápis. O prato plástico, não precisa ser um prato plástico. Você vai ter, você vai já ver o porquê desse plástico. Você vai precisar de um depósito. Depois a folha, uma folha de sulfite, uma folha de papel ofício. Você pode usar ou folha colorida, tá? Aí o que você vai fazer? Na folha do papel ofício, você vai fazer um desenho, certo? Nessa bandeja do isopor. Você vai escolher qualquer história e você vai fazer um desenho bem legal. Olha aí, ó. Com lápis você vai fazer o desenho. Você vai riscar com o lápis. Você vai fazer o desenho nessa bandeja de isopor, certo? Tem que ser nessas assim de marmita que não rasga muito, não sai muito aquele. Você vai fazer um desenho bem legal, um desenho de uma história, tá? Aí, ó, depois que fez o desenho, olha só o que ele fez. Ele parece um lobo, né? Fez um lobo. Você vai pegar a espuma com a tinta, certo? A tinta preta. Você pode fazer colorido o seu desenho, tá? Mas aí, para isso, você vai ter que colocar com jeitinho. Por isso que você pode até usar o pincel. Que aí você põe a tinta, tu deixa bem, você vai passar bastante tinta. Proteja com um jornal ou outro papel para não sujar o local onde você vai fazer. Você vai, tá? Pode passar com o pincel, você passa bastante, tá? Bastante tinta, pelo menos para ficar bem legal. Você vai aplicar a tinta nessa bandeja de isopor com que você fez, tá bom? Depois que você faz isso, olha o que você vai pegar? Esse papel, certo? Ó, agora com a tinta úmida, você não pode deixar enxugar, deixar secar. Você vai ter que, acabou de passar a tinta, você vai pegar a folha, tá? A folha do papel e você vai colocar em cima da bandeja de isopor, tá? Em cima desse coisa que você fez. E você vai esfregar o verso dessa folha com a sopa de colher. Você vai esfregar, tá? Esfrega com a sopa de colher. E tá pedindo para você usar a colher, então como você tá em casa, você vai usar. Usa a colher, tá? Esfrega e depois de um bom tempo, olha só. Olha para quê? Olha para que ele queria o prato. Você tá vendo aqui? Olha só para que ele, só para colocar tinta para ficar mais fácil de ficar mexendo. Então não é necessário do prato. Você pode arranjar uma outra maneira de colocar a tinta aí. Você vai, olha o que ele fez, ó. Tá aqui, ó, a tinta toda que estava aqui saiu, ó. Saiu, tá? E aqui, ó, como ficou o papel, tá? Então, a colher, ó, essa colher que não tá aparecendo aqui no meu, mas no seu tá aparecendo a colher, tá? Ela ficava pressionando, ela ficou, tá? Para que
toda a tinta que estava aqui, ó, grudasse no papel. Olha só a imagem. Não parece um lobo? E aqui o sol? Então, você vai fazer qualquer desenho no isopor e depois vai colocar. Tá? Se você pintasse aqui de amarelo, certo? Então, o seu papel pode até ser branco, para que as cores possam aparecer melhor, tá bom? Esse aqui fez com todo preto, ok? Então, aí nós ficamos aqui, ó. Essa aqui é a última parte. Aí, o que nós estudamos nessa unidade? A história da rádio, os gêneros musicais, né? O rádio e suas novas tecnologias, depois da rádio, o patrimônio cultural brasileiro e regional, né? A arte e as festas populares brasileiras, o cordel. E aqui tem alguns livros, certo? Sobre o cordel África de César. Temos Chiquinha Gonzaga, uma história de vida. Então, você tem esses livros para você pedir para a mamãe e o papai e você lê. Aí tá aqui a atividade, ó, o trabalho, valendo 2 pontos, tá? Que é esse que eu estava explicando para você, tá? Vale 2 pontos. Tarefa na página 87 e 88, certo? O trabalho de arte na página 88. Na prática, vale 2 pontos, ok? Então, nós ficamos por aqui. Tchau, criança. Até a próxima videoaula.